Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa Fechamento Sport TV, Redação Sport TV e também o programa Linha de Passe, lá da ESPN, falando da demissão de Fábio Carille e, claro, o novo treinador do Vasco. Tem uma informação do jornalista que estava comentando hoje no Redação Sport TV que o novo treinador do Vasco não deve demorar muito aí para acertar. E Diniz é sim uma grande possibilidade, já que o Santos também está na parada e é um destino aí, um possível destino para o treinador. Mas vamos acompanhar aqui porque, olha, todos os programas criticando bastante a gestão Pedrinho. Você concorda? Falando das contratações, opções no banco, estilo de jogo, por que o Carille agora vai buscar o Diniz? A resenha tá maneira e eu quero muito a sua opinião aqui nos comentários. Dá aquela força pro canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. A demissão do Carille parecia uma questão de tempo. Infelizmente, sim. Né? Aliás, assim, até eu diria que quando já foi contratado, é difícil entender, na minha opinião, a contratação do Carille. Difícil, cara. Não era a primeira opção, né, Rizek? Exato. A gente sabe que o Pedrinho, o presidente do Vasco, fez reuniões com outros treinadores, buscou o Renato, Caixinha, o que é uruguaio que trabalhou no Cruzeiro, Pesolano. No mínimo era a quarta opção. E assim, esses treinadores que a gente citou se encaixam muito melhor naquilo que o Pedrinho defende de futebol, né? E quando eu digo que era questão de tempo, não é porque o Carille ser ruim ou bom, não. É porque, não sei, cara, assim, o Pedrinho, o presidente do Vasco, vai por uma linha. O Carille vai por outra linha da maneira de enxergar futebol. Então eu tava meio na cara que na primeira dificuldade, ou nas primeiras dificuldades, essa relação ia ser desfeita. Pelo menos eu acho que era questão de tempo. O trabalho no Vasco, a minha opinião, e vocês podem falar melhor do que eu, vocês acompanham o Vasco, enfim, logo há muito mais tempo do que eu, o torcedor está desgastado com o Vasco, eu acho. É um torcedor, como a maioria dos torcedores, apaixonados pelo seu clube e quer ver o clube jogando sempre bem. Cara, o Felipe deu um exemplo e eu concordo muito, assim, o torcedor do Vasco, ele é um torcedor machucado porque o Vasco não ganha e todo mundo ganha em volta dele. Não é isso? O Fluminense ganha, Botafogo ganha, Flamengo ganha. E o cara tá olhando a festa e não tá podendo comer um brigadeiro, uma tortinha de bolo, né? Não tomar um negocinho. Não tô errado na minha leitura em relação ao sentimento do torcedor vascaíno, né? Sim, não. Porque o torcedor vascaíno, muitas vezes, assistindo de casa, no time, no aquecimento, o time é vaiado. No aquecimento. E aí chega no jogo com 10 minutos, não dá uma resposta legal, o torcedor já começa a vaiar. E o Carille não conseguiu entender esse momento do torcedor. Não teve a sensibilidade para entender essa dor do torcedor e lidou muito mal com isso. Digo mais, ele só não caiu antes porque ele era muito querido pelo grupo. Ele era muito querido por todo o grupo, o pessoal acabou segurando ele por causa disso. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, acho que o presidente Pedrinho botou uma pressão ainda maior no trabalho do Carille quando ele vem a público e diz que o elenco do Vasco é o oitavo melhor do campeonato. Quando você diz que o seu elenco é o oitavo melhor, você bota uma pressão no trabalho não só dos atletas. Você acha que o Pedrinho acredita nisso? Ou ele falou para motivar os jogadores? Mas o fato é que ele falou. Eu acho que ele acredita. Você acha? O oitavo melhor do campeonato? Eu acho que ele acredita. E aí você tem que ter um desempenho à altura do que o presidente falou. Já é o segundo. Demissão em estádio, assim, demitido, deve dar um climão no vestiário, né, cara? É demitido pelo Vasco no estádio. Ano passado, o Rafael Paiva, depois de perder do Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena, ele foi demitido no estádio também. Os números do Pedro. Nas últimas rodadas. 21 jogos. Do Carille, perdão. 21 jogos, vitórias 9, empates 5. Derrota 7 e aproveitamento de 50,7% de aproveitamento. É a média de aproveitamento de técnicos demitidos em times grandes. Tirando exceções, você vai olhar, é sempre por ali, 50, 52, 48, 49. É uma fórmula previsível. E no caso deles, o Vasco só consegue ganhar em São Januário, né? O Vasco só consegue fazer resultado em São Januário. Vou passar para você porque me parece que você concorda com esta decisão, né? Fábio Carille fora do Vasco. Você acha que é o melhor caminho? Não, inevitável a demissão do Carille. O clima estava difícil, né? Não, o trabalho não andava, o clima já tinha azedado. E depois que o Carille ainda foi falar da torcida do Vasco, que estava pesando, ali ele já foi a ruptura para ele. Depois disso era muito difícil o Carille se sustentar. São Januário não o abraçaria mais depois daquilo. Foi um erro também de cálculo do Carille. Mas precisamos ir além da demissão do Carille. Pelo jogo, o torcedor do Vasco vai comemorar agora, está feliz. E, de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, ele
Pedrinho escolheu, junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que não, o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores tenham quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com um elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou um pouco, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho para o elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. E isso é trabalho do Pedrinho, isso é trabalho da diretoria. Também um scout lá? Também entendendo as limitações para contratar jogadores de nível mais alto, né? Total. Exatamente. Até por isso, ele tem ido por um lado Fábio Carille. Assim, entendendo que o Vasco hoje tem opções mais reduzidas, ele tentou, e não deu certo, contratar um técnico que tem um perfil de formar times mais competitivos, né? Acho que quando o Vasco contrata o Fábio Carille, para mim era ali um atestado de que a ambição da temporada era uma ambição limitada. O Pedrinho estava reconhecendo que naquele momento o Vasco de hoje, o Vasco que é um clube que virou SAF, mas que não tem um investidor, o Vasco do Pedrinho não conseguiria algo muito melhor do que isso. Mas aí é a contradição, né, Zupac? Porque quando ele contrata o Carille e diz que tem elenco top 8, a coisa não A declaração do top 8 é completamente descompensada com a realidade. Então, eu acho que existem dois olhares, assim. O Vasco é um clube hoje de ambições limitadas. O trabalho do Carille não seria fácil. Dito isso, mesmo entendendo que há limites, ele esteve bem abaixo do limite. O trabalho esteve bem abaixo do limite. Então, acho que dava para ter feito mais, mesmo não tendo tanto. O Vasco do Fábio Carille, ele teve muito pouco de identidade. Ele não foi um time competitivo como outros que o Fábio já comandou. Ele não foi o time de posse de bola e construção que o próprio Carille disse que gostaria de ter na sua coletiva de apresentação. E teve pouquíssimos jogos, pouquíssimos instantes de algum nível de esperança para o torcedor, mesmo em uma compreensão de que seria um time só competitivo e tal. Até acho que hoje não foi o pior dos jogos. Assim, o Vasco hoje, o Cássio evitou que o Vasco saísse com vitória no intervalo, por exemplo. Hoje o Cássio foi Cássio. Assim, acho que dentro dos jogos que nos levaram a dúvida, putz, será que depois do jogo o Carille cai? Hoje, para mim, era um dos que menos tinha essa expectativa. Mas o todo é de um trabalho abaixo do esperado, mesmo sabendo que o esperado não era tão alto assim. E aí eu volto, Zupac, a bater nessa tecla do Pedrinho, porque o Pedrinho também tem sido muito abaixo das expectativas e do que se esperava dele. E isso é uma grande frustração para o vascaíno, porque o Pedrinho é um ídolo, um cara com histórico de clube, histórico de São Januário, que conhece muito bem as angústias que o torcedor do Vasco passou nos últimos anos, que prometeu, durante sua campanha, e uma campanha, ele foi eleito para o associativo do Vasco no período de SAF. O torcedor vascaíno, os sócios, não elegeram o Pedrinho para tocar o futebol. Caiu no colo dele. Verdade. E hoje o Pedrinho deu uma declaração dizendo que ele foi um escolhido de Deus para salvar o Vasco. Pô. É uma declaração que um presidente não pode fazer, e não é nada contra a religião.
Mas por quê? Um cara com o perfil do Pedrinho, isso soa como uma declaração dos cartolas antigos. E a prática do Pedrinho no futebol tem sido dos cartolas antigos, demitindo treinador, sem convicção nenhuma nas escolhas. E o que se espera nesse momento, o que se esperava de uma figura como o Pedrinho, que uniu o ex-jogador com uma pessoa que estudou, que se preparou, era de um cara técnico e de um cara que usasse a ciência a favor do futebol e, para compensar a dificuldade financeira do Vasco, escolhendo cirurgicamente no mercado, com convicção no futebol, com convicção no treinador, com convicção dos jogadores. E hoje a gente olha para o banco do Vasco, o Carille até foi questionado, poxa, podia ter mexido aos 30, o time não estava rendendo contra o Cruzeiro. Ele olha para o banco e tem Lloyd Augusto, que até entrou, se esforçou hoje ali, mas tem muitas limitações. Alex Teixeira, que voltou ao clube inexplicavelmente, não se sabe por quê. Não há... Então, peraí, então com o Pedrinho no comando do clube e com esse elenco, quem chegar também não tem muito o que fazer? Não, mas... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas eu falei que o Vasco hoje não tem zagueiros confiáveis. Mas a presidência do Pedrinho, no futebol, perdeu total credibilidade. Não, mas você tem dois problemas aqui nas pontas e o problema não é o meio, não é o treinador. O Zupac acha que dava pra fazer mais. Eu também acho que dava pra fazer mais. E cito o exemplo do Paiva. O Paiva consegue meio que arrumar a casa ali com o que ele tem. Insisto, com menos ele fez mais. Eu acho que para esse elenco, um técnico... Show de bola. Família, só para pontuar aqui algumas coisas que o Breiler disse, e detalhe, né? Gosto sempre de pontuar isso, porque fica, é a mídia, aí pega no pé do Vasco. Não, o Breiler é vascaíno, tá? Só que assim, é muito complicado quando você assume esse papel, né, de é incompetente, é uma diretoria que não passa credibilidade. Tá, beleza. Não estou dizendo que ele está falando aqui nenhuma besteira, até porque tem muito vascaíno que vai concordar com tudo que ele falou. Mas se você não conseguir também entender, analisar o contexto das decisões, é complicado, tá? Porque se as contratações do Vasco realmente, né, Pedrinho falou recentemente que tem uma análise, que tem um estudo, e isso eu discordo dele. Não houve estudo na contratação do Jean Davi. E no Jean Davi não estou dizendo que ele é ruim, estou dizendo que ele não tem encaixe no elenco do Vasco. Visivelmente o elenco do Vasco é um time que sofre de uma condição física, de jogadores mais rápidos, mais físicos, né? E claro que essa característica é necessária na ponta. Então você contratou um jogador que não tem essa velocidade, que não tem essa dinâmica. Então é isso. Olha, o Jean Davi hoje no Vasco não acrescenta nada. As contratações do Souza e do Alex Teixeira realmente, né, passa uma mensagem de incompetência ou de amadorismo, né? Não vou discordar disso. A contratação do Lloyd também. Mas fazer futebol com pouco dinheiro é complicado, né? A contratação do Jean Davi foi em torno de 10 milhões, até menos, do Lloyd 9 milhões, do Maxime também, mas é o que eu falo lá no canal Vasco em Família. Quando você pega tudo isso, esse montante, né, de contratações, dá um valor o quê? De 30 e poucos milhões, de repente você consegue achar um jogador interessante, que você contratar dessa forma. Então, realmente, as contratações da gestão Pedrinho até o momento, né, você pode destacar aí o Nuno Moreira, né? O Maurício Lemos estava tendo uma sequência interessante, acabou se lesionando. E no aspecto do negócio, né, que recentemente teve aí uma notícia que o Fenerbahçe, né, o time da Turquia, pode contratar o Freitas. De repente é interessante nesse sentido. Um jogador que está aqui 0,800, o Vasco não pagou nada, ainda colocar um papel colorido no bolso, mas de fato o Vasco está longe de ser um time para passar a mensagem para o seu torcedor que esse time vai brigar na parte de cima da tabela. Não, não é. E todo torcedor sabe disso. A mídia, de uma forma geral, bate nessa tecla que o Pedrinho não pode falar isso, que está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro, e ele já explicou, até falou sobre isso, é uma questão de performar, mas ninguém comprou essa ideia. O torcedor do Vasco, de um modo geral, não cobra o Carille por esse motivo, e sim por entender que o Vasco pode entregar um pouco mais. Esse pouco mais vai te garantir parte de cima da tabela, favoritismo na Sul-Americana, na Copa do Brasil? Não. Não é isso que a gente quer, mas é uma certa tranquilidade, uma maior tranquilidade. Com o Carille, o Vasco conseguiu ali uma vitória sobre o Santos, uma vitória sobre o Sport, muito interessante. Mas, cara, esses times com menor qualidade, com menos qualidade, que é o caso do Sport e, por exemplo, do Ceará, conseguiram de uma forma, o Sport perdeu o jogo, mas dominou o Vasco taticamente. E contra o Ceará, o Vasco não conseguiu jogar, um time inferior tecnicamente. Ou seja, o treinador do Sport e o treinador do Ceará conseguiram, de uma certa forma, cara, dificultar o Vasco em vários sentidos, e o Carille, com mais recurso, não conseguia organizar, né, esse time. Então, o ponto principal é esse. A diretoria, a gestão Pedrinho, ela pode receber críticas? Claro, mas se você não entender o contexto de as contratações com pouco recurso, porque várias contratações feitas pela 777, a gestão Pedrinho tem que honrar, tem que acertar. Hoje saiu a notícia que o Vasco tem que pagar 14, quase 15 milhões pelo Sforza, né? O time lá da Argentina vai acionar a FIFA, né, querendo esse valor. Ou seja, fica difícil você atacar o mercado para contratar grandes jogadores se você tem que honrar vários compromissos deixados pela 777.
Até há pouco tempo o Pedrinho estava acertando luvas. 2 milhões para João Vitor, 3 milhões para Payet. Você entende a dificuldade? Então vai criticar nesse sentido? É muito fácil. Sentado na cadeira e criticar o cara. Em relação à convicção de treinador, de perfil, eu discordo plenamente, cara. Eu discordo plenamente. Só que o Pedrinho, ele acaba pagando por tudo que ele falou à época que ele era comentarista. Só que a realidade é totalmente diferente quando você tá lá. Porque existe a pressão da torcida, e isso pode dificultar o ambiente. Ah, vai ficar segurando o treinador pra quê? Se não tem evolução, a torcida já não suporta mais, você vai segurar pra quê? Não tem necessidade, não tem cabimento um negócio desse. Então a saída do Carille era o caminho. Todas essas críticas, cara, não vou falar que ele está falando merda nenhuma, tá? Ah, tá falando besteira. Não, não está. Mas é muito fácil, tá? É muito fácil, sem você procurar saber aí de todo o contexto que o Vasco está envolvido. De pressão de longos anos, né? E nossos rivais conquistando. O que a 777 fez. E nessa questão de perfil de treinador, poxa, você vai buscar um Dorival? Olha o que o Dorival tá recebendo lá no Corinthians. Você vai buscar um Tite? Olha o que o Tite pediu aí recentemente. Você vai no Renato Gaúcho? O cara não quer trabalhar. Você vai buscar os valores do Pedro Caixinha? Olha a multa que o Santos vai ter que pagar lá pro Caixinha. Você vai no Luiz Castro? Pô, não dá, não sei. Comissão técnica cara. Você mira no Carille. Olha a multa do Carille. Pelo que falaram aí, tá em torno de 500 mil. O Santos vai ter que pagar, não sei, 3 milhões lá pro Caixinha. Olha a diferença. Você entende? Então a contratação do Carille não é por convicção, e sim por condição. É muito diferente. Vamos acompanhar aqui o corte final, que é o jornalista falando sobre a situação do Fernando Diniz. O perfil do Carille faz mais sentido do que um técnico com o perfil do Diniz, minha opinião. Mas o Pedrinho claramente discorda. E já que ele discorda, por que ele contratou o Carille? Condição. É mais um degrauzinho. Olha o comentário dos caras, cara. A produção do futebol que eu acho decepcionante do Pedrinho, muito decepcionante. E aí vem os reforços, principalmente no setor ofensivo. Desde que o Pedrinho assumiu o controle do futebol do Vasco, o Vasco na janela do meio do ano contrata para o ataque o Emerson Rodrigues, que já estava encaminhado ali pela gestão anterior, mas foi o Pedrinho que deu o aval. O Maxime, que já foi embora. O Jean Davi, que está no fundo do banco, mal entra. O Alex Teixeira, que quando entra é muito, eu acho, a palavra talvez seja forte, constrangedor o que acontece com o Alex Teixeira e com o Souza, que vieram no pacote Felipe Coutinho, sabe? É triste, são jogadores com história. Isso é verdade, isso não dá para negar. Sempre que o Alex Teixeira entra em campo, e entrou ontem na reta final mais uma vez, você fica esperando nada, e quase sempre é isso que acontece. Jogadores que vieram num pacote do Coutinho, né? É uma cena muito difícil de ver num clube grande acontecer isso. E nessa janela chegaram para o ataque o Lloyd, o Garré e o Nuno. Esse sim tem funcionado, o Nuno Moreira tem feito bons jogos. Mas o novo treinador, seja ele quem for, e eu acho que não vai ficar muito tempo sem não, tá? Até pelo timing e por essa concorrência. O Santos, por exemplo, gosta do Diniz também. O Diniz ama o Neymar. Deu uma entrevista pro GE na semana passada, no Abre Aspas. Ele falou maravilhas do Neymar, que trabalhou com ele na seleção. Era até o técnico no momento da lesão lá do Neymar contra o Uruguai. Eu acho que essa concorrência acelerou a demissão do Carille. Eu vou ficar surpreso se eu acho que vai ser o Diniz. Vou ficar surpreso se não houver um acordo nos próximos dias. Tá aí, família, né? Como o jornalista aqui do GE falou, vai ficar surpreso se não acontecer um acerto nos próximos dias, né? Pontuando essa questão do Santos, que de fato, né? As informações da mídia paulista dão que estão em busca do Fernando Diniz para ser o novo treinador lá. Em outras fontes também, né? Falaram que o Diniz ele está mais para aceitar um possível convite do Vasco do que do Santos. Então, vamos aguardar, até porque, né, internamente você tem ali o Pedrinho como presidente e o Felipe, que é diretor técnico, que cansaram de elogiar publicamente o Fernando Diniz. Agora, eu discordo plenamente, tá? Eu discordo plenamente que esse time do Vasco tem mais a cara do Carille do que do Fernando Diniz. Discordo, porque acho que o Carille ele depende muito de uma condição física dos atletas, ele precisa de jogadores com mais força física, de mais velocidade, né, tanto no setor de meio campo, quanto pelos lados do campo, para conseguir, né, preencher os espaços, ter as linhas mais ajustadas. Depende muito do condicionamento físico, um time mais leve, um time mais forte fisicamente. E o Diniz não. A melhor amostra do Fernando Diniz lá no Flucer, sim, tinha sim jogadores muito acima da média, né, tecnicamente falando, não fisicamente, como o Marcelo, como o Ganso, como o Ares, o próprio André, mas era um time fisicamente frágil, com o Marcelo, com o Keno jogando de atacante pelo lado esquerdo, né, com a bola no pé, próximo da área, é um cara que pode contribuir, mas sem a bola, para ajudar na fase defensiva, não, já está com uma certa idade, já não tem esse vigor físico. E mesmo assim, com essa falta do fator físico, podemos dizer aqui, o Fluminense conseguiu, né, beliscar ali uma Libertadores e conseguiu ter uma boa campanha naquele ano de 2023. Então, por esse motivo, o Diniz, claro, ajustando algumas coisas, alguns conceitos, passando confiança para os atletas, criando mecanismos de movimentações para ajudar, auxiliar nessa saída de bola, que hoje, com João Vitor e Freitas, essa saída de bola não tem confiança nenhuma. Todos os times que jogaram contra o Vasco recentemente dificultaram a saída de bola do Vasco. E a gente sabe que isso é um conceito muito presente no jogo do Diniz, né? De posse de bola,
de saída, de construir desde o início do jogo. E quando você olha para esse atual momento do Vasco, você vê isso como realmente um filme de terror, para assustar todo torcedor. Mas eu, Thiago, vejo dessa forma. Entendo que esse time do Vasco, comparando o estilo de Carille e o estilo de Diniz, é muito mais a cara do Diniz, porque esse time do Vasco não tem transição rápida, não pode jogar com as linhas baixas e buscar contra-ataque, porque não tem esse perfil. Não tem essa característica de fechar em transição rápida, não tem. O Vasco, para chegar no gol adversário, é construindo, com calma, rodando o jogo, aproximação, tabela, abrir o espaço, Piton passou, essa ultrapassagem, né, num espaço curto, porque velocidade não tem. E esse estilo casa muito com o do Diniz, e não com o do Fernando Carille, Cara, confundi tudo, né? Do Fábio Carille, que precisa dessa transição rápida. E isso hoje falta no Vasco. O Vasco foi buscar o Lloyd Augusto, que ontem até, né, fez alguma graça, mas não consegue se firmar. Então vamos aguardar a família vascaína, né, as cenas aí dessa novela, pra gente entender quem vai ser o novo treinador do Vasco. E dentro das opções, eu acho sim que o Vasco tem que escolher Fernando Diniz. Fui! Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, tamo junto.